Então, assim, como que você resumiria a história do mundo árabe pra nós e pra quem tá assistindo a gente que não manja nada, assim, contextualizando historicamente? Não, sem ser completa, obviamente, né? É, Mas, lógico, tipo, não precisa. aquela introdução básica. Eu acho que. Nossa, o mundo árabe, gente, vocês me pegaram, porque olha, nem eu tô dominando muito disso, viu? É, do que é o, é que essa expressão, eu vou começar, de como Boa. será gaguejando? É que a expressão já mundo árabe, ela é muito colocada como um orientalismo também. Porque o que é o mundo árabe? São países que falam a língua árabe, países que têm a cultura árabe, são países muçulmanos. O que diabo é o mundo árabe? Então, assim, eu acho que até para entrar nessa questão de orientalismo, por exemplo, o que a gente tem como definição de cultura árabe aqui no Brasil e no Ocidente? Eu não vou nem incluir Brasil como Ocidente. Brasil não é Ocidente. Mas. Depois eu vou desmiuçar isso daí, porque eu falo isso. Aqui a gente vê justamente a visão, a lente do conflito. Por quê? Porque aparentemente é um monte de bestas que não tem cultura, subjetividade, e tudo se resume a conflitos e guerras e horrores. Né? Como, por exemplo, da questão de como que eu aplicaria o orientalismo, né, trazido pelo Eduardo Said da nossa compreensão do mundo árabe hoje. Assim, a descrição é de sempre, é de praxe, né? Uns árabes terroristas aí, enfesados, fanáticos, que lançam bombas onde quer que sejam, e os outros lugares revidam com mais bombas e mortes, e é um ciclo infinito de. É um lugar onde existe um ciclo infinito de barbaridade revanchista, né? É como se fosse uma grande tragédia grega, né? Mas diferente das tragédias gregas, não tem no final uma quebra desse ciclo através da vitória de justiça, né? Simbolizado muitas vezes pelo Tribunal de Atenas. Apenas uma perseguição e luta interminável, né? No caso do conflito Israel-Palestina é uma interminável tensão de terror e de angústia, né? Então é essa visão que vai retirando qualquer racionalidade política do que se passa, porque está submetida a um essencialismo identitário, né? Dois povos, duas culturas, duas religiões irreconciliáveis. A mesma coisa quanto à questão desse ocidente europeu cristão, essa contraposição que se fazem. São dois povos, duas culturas, duas religiões irreconciliáveis. Né? E daí vai nascer todo tipo de, né, de ideologia de guerra mesmo, né? E é aquilo, sobre essa questão dessa visibilidade de conflito, a gente vai ter apenas algo pré-político. O conflito de povos com identidades fechadas, lutando uns contra os outros, né? Como muitas vezes é retratado no discurso ocidental em relação a povos exóticos. Então, é assim que a gente enxerga como que se aplica o orientalismo na nossa grande mídia, né? Como exemplo, saindo um pouco dos povos árabes, eu estava assistindo o jornal um dia desses, sim, eu assisto muito Tadinha. notícia, assisto muito noticiário, porque, porra, a profissão nos impõe, né? É meio difícil. Eu estava lá vendo a porcaria do jornal hoje. Eles estavam homenageando uma grande atriz, maravilhosa atriz que faleceu recentemente, uma atriz
de teatro, de cinema e tal. E essa atriz, ela era de esquerda, ela era de extrema esquerda. Ela foi casada com um grande jornalista brasileiro e essa mulher chegou a tomar um chazinho com Mao Zedong. Ô, Cê louco. é doido. Era do balacobaco, ela não era fraca, não. Na hora, mesmo na hora de homenagens a essa atriz, que foi incrível, tinha laços com o ditador Mao Zedong. Mas nem nisso, cara, mas nem numa mensagem de homenagem, cara, não escapa. O corpo da mulher nem esfriou, cara, mas não Uhum. deixa nem passar. Então você vê a mistura aí do anticomunismo, óbvio, e do orientalismo, né? O ditador sangrento que matou 48 trilhões de pessoas. Dentadura. Então você vê nesse discurso dominante da barbarização do outro, porque é o outro. Ele não é um alguém como eu e você, ele é o outro. Ele está lá. É Como se fosse um direcionado. outro planeta, assim, né? Exato, é o lá. Aqueles povos de lá, de um lugar muito distante, que não é da nossa conta. Ou é, e é usado apenas como um parâmetro de barbárie. Então, um exemplo rápido, né, de como que a visão orientalista ela vai moldando até de formas muito sutis o pensamento, né, geral ocidental do que significam os árabes, selvagens. O mundo árabe é um mundo selvagem, sem lei. Eles só matam, eles só sabem sobre morte. Não existe subjetividade, não existe riqueza cultural, não existe poesia, não existe nada. Existe morte e existe barbárie. Né? E aí, assim, essa única saída para uma visão que vai eternalizando essa violência sem fim e que consagra um inexplicável e envolve a subtração de um culturalismo, né? Porque assim, não se trata de árabes versus ocidente ou árabes versus judeus, né? No caso palestino. E não se trata só de território. Isso é um discurso que está muito errado também. Não é uma briga de quem que é o pedaço de quem e como. Porque se trata de um genocídio étnico, se trata de uma colonização. Né? Não existe uma questão de vamos fazer assim, assim, essa. Porque até utilizar a palavra conflito não se aplica, porque quando a gente fala em conflito, existem duas partes ou mais conflitando em igual poderio, né? Estão em conflito porque estão em pé de igualdade, tem um conflito. O que está acontecendo como limpeza étnica e como conflito, a parte mais ativa dele é o sionismo. O sionismo causa, perpetua e torna constante com que eles querem realizar a limpeza do território. E não é preciso muito dar muita atenção aos políticos sionistas, ao que eles andam falando nas mídias, nas redes, nas mídias, etc., porque os fatos que estão postos estão lá. Eles não mentem. Né? Eles não vão mentir. O fato está lá. É uma coisa pública, né? Muito aberto. Não, Mas absurdo. Você fala, é uma coisa pública muito aberta, né? E, e é uma coisa antiguíssima, né? Então, em 96 que sai aquele. Que o Herzl, agora você vai me corrigir o nome, que ele vai publicar o livro dele com, digamos assim, meio que não criando, eu diria, mas estabelecendo ali o que seria o sionismo, né? Pelo menos o sionismo de uma maneira de maneira bem escrita e bem definida. E ele já coloca lá dentro essa colonização, esses planos de colonizar o estado ali, aquele território. Então,
isso é uma coisa escancarada o tempo inteiro, sempre foi escancarado, e mesmo assim conseguiu-se conseguiu-se tirar desde o final do século XIX até o século XXI. Isso. Que violento, que coisa. Coisa absurda. Sim, sim. Eu tinha dito antes já, em outros meios, que é um destino manifesto adaptado. Né? Existe o destino manifesto dos Estados Unidos, né? Dos americanos, do que eles têm direito a, a saquear, a roubar, matar, fazer o que eles quiserem, porque eles são os donos do mundo. Na ideologia de Israel, tem o sionismo é um destino manifesto adaptado. Eu falo isso com muita tranquilidade. O apoio dos Estados Unidos quanto ao sionismo, não só contra os palestinos, mas contra outros países árabes, como a Síria, no Líbano, é um exemplo vivo, né, do que aconteceu. Perfeito. É isso que eu digo, é algo que basta olhar o que está no terreno. Os fatos não vão mentir.